Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do SOS Podcast. Comigo nessa jornada aqui, Dr. Henriota. Fala, Mani. Cara, muito feliz de estar aqui e hoje vai ser top e sensacional, velho. É isso aí, hoje estamos ambientados em outra estrutura aqui com um convidado mais que especial, Dr. Eduardo Zomer. Fala, Zomer, tudo bem, meu? Boa noite, pessoal. Valeu aí pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Parabéns aí pelo projeto. Obrigado, Zomer, cara. Prazer enorme estar aqui com a gente e te receber. Você fez a sua formação em Santa Catarina, né? Como é que foi? Você veio para cá em 2016 para São Paulo e hoje em dia você trabalha mais com a parte estética, funcional. Conta um pouco da sua trajetória, como é que você começou, desde lá atrás quando você decidiu fazer medicina, até todo esse percurso para ser o gigante que você é hoje. Essa decisão de medicina foi uma decisão lenta, assim, até um pouco conturbada. Eu sempre achei que eu ia fazer administração em direito. Sempre. Que eu ia trabalhar com meu pai na parte administrativa. Isso era sempre uma certeza para mim, né? Hoje eu penso que talvez isso era um conforto, assim, uma posição que eu me colocava, eu gosto muito de administração, então vou ficar aqui que é mais confortável. Mas foi chegando no terceirão, eu tinha uma amiga de infância, que era vizinha também lá na minha cidade, em Criciúma, Santa Catarina, e a irmã dela fazia psicologia. E ela precisava fazer um trabalho na faculdade que era um teste vocacional. E chamou toda a turma ali, o pessoal do bairro, para fazer o teste vocacional lá na casa dela e a gente foi fazer. E daí lá no grupo tinha pessoas que queriam direito, eu queria administração, outro queria medicina, enfim. Depois, numa das fases desse processo, a última fase era a gente fazer uma visita na faculdade. E daí nós fomos na universidade lá em Criciúma e conhecemos os cursos, conhecemos a universidade, os prédios, os laboratórios e tal. E coincidentemente, no dia que a gente foi visitar a medicina, foi assim uma das aulas mais legais, assim, o laboratório mais dinâmico que tinha lá na faculdade, tinha vários bonecos importados com os órgãos, enfim, o laboratório mais divertido da faculdade inteira a gente foi visitar justamente naquele dia. E aquilo assim me chamou muita atenção, assim, era uma aula super dinâmica, não tinha nada a ver com uma aula tradicional, tinha só macas, não tinha cadeira, estavam todos os alunos ao redor das macas, usando aqueles bonecos, tinha boneco eletrônico para auscultar, tinha tudo, assim, aqueles bonecos de massagem cardíaca, e daí deu um clique, assim, né, e eu não falei para ninguém, mas eu fiquei digerindo aquela informação. E quando chegou na hora de fazer a inscrição para o vestibular, eu fiquei assim, muito louco. Eu estava com aquela pressão na minha cabeça e aquilo não saía da minha cabeça, eu ficava remoendo, sempre pensando naquilo, né? Não tinha contado para ninguém. A família não sabia. Ninguém sabia. E daí eu fiquei naquela dúvida, até que daí eu comentei, né, com a minha família, com meus pais, e eles sempre, olha, faz o que tu quiser, enfim. O que tu fizer, tá tudo certo. E, enfim, aí na hora de fazer a inscrição no vestibular, tanto que eu me inscrevi assim, naquela época se pagava boleto no banco, né? Então assim, a inscrição foi de última hora, não sei lá, eu devo ter feito assim, o banco fechava às 4, eu devo ter feito a inscrição acho que 1h da tarde. Daí tinha que imprimir o boleto, né? Tinha que ir no banco pagar, era outro ritmo, não era só fazer o Pix. E coloquei medicina e, nossa, não me arrependo por nada, nem um segundo, nem um minuto, assim, foi tudo muito bom. Graças a Deus passei direto do terceirão, então isso ajudou bastante. Tem no jornal? Lá no interior tem um pouquinho mais de movimento, né? Tem faixa, tem todo aquele tradicional, assim. E foi muito legal. Daí essa foi a escolha da medicina, ela foi um pouco diferente, assim, não era uma coisa... Tem gente que sonha em ser médico desde criança. Não, né? Minha família de primeiro grau não tem nenhum médico, minha visão era muito pouco, eu não me lembro de ter ido médico a vida inteira, assim, eu fui 2 vezes em médico, acho que uma vez quando eu caí de bicicleta, e enfim. Mas aí foi uma decisão bem acertada, graças a Deus. Que você se formou, aí você já queria otorrino também, ou você tinha um leque, aos 45 segundos você foi para otorrino? Não, eu acho que as coisas vão fluindo, assim, né? A gente tem que tá livre, né, para se colocar em situações, mas as coisas vão fluindo. Um veterano foi lá e me falou, tem que escolher se você, bem no comecinho da faculdade, nem sabia onde é que era o ambulatório. Ele falou, você tem que escolher se você vai querer clínica ou cirurgia. Daí eu falei, meu Deus, eu gosto de... Escolhe agora, eu não sabia nem onde que era clínica, que era cirurgia direito, tava lá perdido nas aulas de anatomia, né, fisiologia, coisas bem básicas. Aí eu falei, vou ter que escolher, né? E daí comecei a ver que tinha as opções clínicas e cirúrgicas. Eu sempre gostei de um dia a dia mais dinâmico, assim, nada muito de uma coisa só.
E daí comecei a ver as opções, né? Quando a gente fala de clínico cirúrgico, tem otorrino, tem oftalmo, tem ginecologia, tem uro, vascular. E daí eu comecei a dar uma estreitada no leque e começar a me aprofundar um pouco mais nessas áreas, né? Daí na época eu entrei na Liga Acadêmica de Urologia, na Liga Acadêmica de Geriatria e fui tentando testar um pouco mais as áreas, né? Aí chegou na metade da faculdade, um dia num grupo de Facebook, né, conversando com o pessoal, fizeram um grupo lá para venda de livros usados, assim, coisa da faculdade. Um outro veterano que já fazia residência em Feira de Santana, na Bahia, Gustavo, ele comentou lá e eu comentei, pô, queria fazer um estágio em otorrino e tal. Ele falou, não, vem pra cá. Eu falei, eu vou mesmo, hein. E assim, ele era um conhecido, assim, não era um grande amigo. E eu peguei e fui. Você foi lá pra Feira de Santana? Fui lá pra Feira de Santana, de Santa Catarina. Isso no 6º ano? Não, isso foi mais ou menos no 3º ano, na metade da faculdade. A gente tinha acabado de passar na matéria de otorrino e eu tava já com aquilo ali na cabeça, e daí surgiu a oportunidade, troquei uma ideia com ele, fiquei 15 dias lá em Feira de Santana, que é, pô, pra Santa Catarina é longe. É longe, cara, é longe. Vocês têm contato ainda? Temos contatos ainda, sim, a gente se encontra de vez em quando, troca ideia, como ele faz. Esse cara foi uma influência muito importante. No momento, assim, a pessoa certa no momento certo, né? E ele faz sinoplastia também, então às vezes a gente troca ideia de alguns casos pelo WhatsApp. Enfim, ele mora lá em Feira de Santana, apesar de ser de Criciúma, ele acabou ficando lá, casou lá e tudo. Daí fiquei lá 15 dias e adorei o estágio, assim, foi excelente. Era um hospital também só de otorrinolaringologia, então deu para ter uma vivência bem grande de todas as áreas, tinha um volume muito grande. E daí eu já voltei, assim, muito próximo de ter certeza daquilo, né? E o pessoal da sala já começa a te rotular, né? É o otorrino, é o otorrino, é o otorrino, é o otorrino. Cara, mó responsa, né? Esse cara tem que saber tudo. Eu fui gostando disso, fui gostando e cada vez mais. A família já pergunta, eu tô com o nariz engasgado, você não vai me operar no terceiro ano, né? Aqui, né? Exatamente, né? Rinite tá atacada, né? Tá atacada, o que eu uso? E daí... Aí fui atrás de um outro estágio, né, para conhecer um pouco mais. Daí apliquei para um estágio no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né. Na época não tinha nenhuma residência de otorrino em Santa Catarina. Hoje tem 2 ou 3 vagas, mas otorrino não tem muita vaga em muitos lugares, em especial lá no Sul. Aí consegui uma vaga num estágio de férias no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Gostei bastante. Também foi uma vivência muito grande, né. Lá também tinha um serviço da otorrino assim imenso, de um volume muito grande. Aí já estava 99% decidido, né? Eu consegui um outro estágio também no hospital lá em Portugal. Fui para Portugal, fiquei um mês lá. Foi uma experiência também muito legal, de um hospital diferente, um sistema de saúde diferente. E aí era otorrino 100%, né? Aí fui até o final da faculdade. Aí fiz a tatuagem, otorrino para sempre. E não larguei mais e não me arrependo, assim, muito legal. Uma área bem ampla. Acabei também no meio do caminho testando várias áreas. Isso foi bem legal. E aí você veio para São Paulo, fez otorrino e assim, hoje a gente vê que você atua mais na parte estética, na parte, né, de naso, né? Conta pra gente como é que foi e como é que é pro otorrino, porque pra gente que é oftalmo, a gente sabe que a gente sai, faz oftalmologia, tem um leque de subespecialidade, a gente acaba se especializando naquilo. Acredito que pro otorrino seja mais ou menos a mesma coisa, mas como é que foi pra você decidir e como é que é pra você atuar nessa parte mais estética hoje em dia? A decisão... eu acho que assim, tem que testar tudo, né? A pessoa, acho que ela tem que, apesar de na metade da faculdade eu já ter uma ideia boa de que eu queria otorrino, eu nunca me fechei naquilo. Eu acho que tem que continuar testando. Tava até a inscrição da prova de residência, eu estava pronto para fazer uma mudança caso aquilo ali surgisse, né? Eu acho que na residência é a mesma coisa. Eu não sei, eu não acho legal entrar muito focado. Eu acho que se entra muito focado, às vezes acaba deixando de viver algumas experiências que faz parte da formação básica. Sim. Então eu acho que é importante, mesmo que você pense, pô, eu gosto mais de tal área, se entregar também para as outras áreas, porque às vezes uma subespecialidade daquela área te enche os olhos e muda tudo, né? Eu fiz a residência, no começo não tinha um serviço muito grande de plástica facial lá no serviço onde eu fiz a residência, né? Então meu contato não foi muito grande. E eu fui testando todas as áreas, né? A otorrinolaringologia, ela é muito ampla, né? A gente tem subespecialidades só de ouvido,
Daí tem a parte cirúrgica de ouvido e a parte de otoneurologia, né, que são parte de zumbido, tontura. Então, assim, o ouvido acaba também se subdividindo em uma parte mais clínica e uma parte mais cirúrgica. A parte de nariz, hoje eu estou mais focado na cirurgia estética e funcional, mas tem também acesso à base de crânio para cirurgias neurológicas, tem cirurgias de sinusite, tem cirurgias estéticas, então tem muito tipo de cirurgia também quando a gente fala só de nariz, né? Então tem uma divisão muito grande, né? A parte de garganta dá para dividir também em várias áreas. A gente pode separar na parte de laringe, voz, né? A parte de cantor, de nódulo, a parte cirúrgica, a parte de foniatria, criança, fala, muita pediatria, atrasos de fala. Agora está muito alto também transtornos do espectro autista, né? Então esse entendimento também é uma área que está crescendo muito, isso tudo dentro da otorrinolaringologia. E também a parte de cabeça e pescoço, né, de cirurgia cérvico-facial, que também tem serviços de otorrinolaringologia que são muito fortes nessa área. Então, entrar na otorrino não é um fim de linha, eu acho que é mais um novo leque que se abre e que você pode ou trabalhar com várias coisas, né, como um otorrinolaringologista geral, mas no tipo de medicina que a gente vive hoje, se subespecializar, em especial em cirurgia, para uma outra área, né. Então, acho que a decisão pela otorrinolaringologia, eu achei que ia ser um final, mas ela foi mais um início. Fez um boom, abriu a cabeça, né? Eu achei que ia ser assim, né? Pô, agora deu tudo certo, agora não preciso mais fazer prova, eu não preciso, já passei na prova, já escolhi, não preciso mais nem fazer escolha, nem estudar tanto assim pra prova. Era óbvio que era tudo uma mentira, né? Tive que fazer várias escolhas, tive que estudar muito, tem prova de título, tem subespecializações, enfim, tem várias outras coisas. Eu vejo que você ainda se atualiza pra caramba, né? E Toda ainda hora você tá estudando, postando um negócio de estudo. Não dá pra parar, né? Não dá, né? Não dá pra parar. A velocidade que a gente tem de criação de conhecimento é muito rápida, né? Então a gente não tem como parar de pesquisar, até porque senão a gente acaba sendo engolido pelo mercado e pelos mais jovens que vêm aí com mais conhecimento. E quando você fala que você agora está nessa parte mais tanto estética e funcional da cirurgia, cara, quando você pensa em estética, você sempre pensa na expectativa do paciente. Como é que você lida com isso, cara? Com o paciente, com os resultados da cirurgia? Assim, a otorrinolaringologia, né, a gente também tem que entender o cenário dela mundial, né? Quando a gente fala, o Brasil ele imita muito os Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos tem grandes nomes de plástica facial otorrinolaringologistas, né? Inclusive na parte de lifting facial e cirurgias, em cirurgias da face como um todo. Então, isso aconteceu um pouquinho no mercado brasileiro, né? Até porque muitas pessoas procuravam atrelar, às vezes, já tenho um desvio de septo, vou fazer uma cirurgia e quero fazer uma rinoplastia junto. Então, a otorrinolaringologia acabou crescendo nessa área, nesse sentido, né? E daí, o cenário do Brasil também é diferente do resto do mundo. O resto do mundo, os médicos podem postar os resultados, os antes e depois, né? Hoje, como referência, talvez, de resultado mundial, de cirurgia de rinoplastia, no caso, que é a minha principal área de atuação, seria talvez a Turquia, né? A Turquia é um país que está muito em alta nos congressos, enfim, no momento, né? Tem muitos países fortes, o Brasil é muito forte em cirurgia estética, né? Muito forte, sempre foi, e a exigência do mercado brasileiro também é muito forte, né? O brasileiro e a brasileira, eles querem resultados muito bons, eles não procuram resultados assim, a palavra talvez não seja correta, mas tão discretos, assim, tão naturais, tão imperceptíveis como talvez outros países buscam, né, em especial europeus, né? O brasileiro não, o brasileiro quer definição, quer detalhe, o brasileiro sabe o que quer, né, quer desenho, e daí a nossa realidade hoje, da expectativa do paciente, é que a gente não pode postar antes e depois, né? Porque de acordo com o CFM, seria uma promessa de resultado, né? Você está prometendo para um paciente uma coisa que você não pode entregar, porque tem variações anatômicas, de pele, enfim, outros fatores que a gente pode até conversar depois. Então, o paciente hoje, como eu trabalho bastante na rede social, ele já vem com muita informação. Entendi. Então, não é um paciente que chega na consulta cru. Ele já ouviu o podcast, tá? Ele já viu que a gente repostou aqui, ele veio pegar informações, talvez só me conhecer um pouco melhor, ver se ele curtiu a minha história, se ele se identifica, né?
Ele já pesquisou no YouTube, viu o que eu já postei lá no canal, então ele já tem um pouco de informação, ele já sabe, ele chega na consulta, às vezes o acompanhante está perdido. Às vezes a consulta ela é 5 minutos para o paciente, que eu faço assim uma conversa quase de médico para médico, e 40 minutos para o acompanhante. Sabe? A paciente já viu todos os vídeos do YouTube. O cara já sabe. Ela está há 1 ano seguindo no Instagram. Às vezes uma paciente postou uma foto, me marcou, eu repostei. Ela entrou no Instagram dessa paciente, conversou. Já trocou uma ideia, já sabe o valor, sabe tudo, sabe o hospital, do... sabe tudo. Sabe a rotina, o que gosta, o que não gosta, que hospital que opera, se é anestesia geral, se não é, enfim. Então, assim, o paciente vem muito mais nichado, já é muito mais organizado e muito mais maduro. Então, ele automaticamente, essa geração, assim, a maioria dos pacientes hoje que fazem rinoplastia, eu diria que são de 30 a 35 anos, é uma geração já de muita informação. Já pesquisou, segue outros médicos também, segue gente de fora do país. Então, a expectativa geralmente já vem regulada. Claro, quando o paciente tem algumas expectativas que não são equilibradas, né, cabe a gente posicionar ele tecnicamente e equilibrar, olha, seu caso é mais parecido com esse aqui. Tem médico que se incomoda que o paciente traga foto. O nariz que acha bonito. Eu não me incomodo, tá? Eu acho que isso é até bom, porque daí ele traz às vezes 5 fotos. Ó, esse rosto aqui parece com o seu, né? Tem um equilíbrio aqui do nariz com o queixo, altura da testa, ou uma descendência mais caucasiana. Vai lembrar mais um pouco aqui o seu resultado. Agora, vou ver esse aqui não, esse aqui já é uma pele mais fina, ou uma pele mais espessa, não são resultados tão equilibrados, né? E a gente vai alinhando até ao momento da cirurgia. E a sua expectativa? Porque o que eu sinto, às vezes, da minha área de atuação, eu tenho, às vezes, aquela demanda do paciente que quer ficar sem óculos, o paciente quer entrega de boa visão para perto, com as lentes trifocais. E aí a gente tem uma expectativa de entregar esse resultado e a gente às vezes se cobra mais até do que deveria. No SOS a gente tem essa preocupação de levar para o médico que está recém-formado, o médico que está começando a atuar, que está nesse meio do caminho, né, entre entender como é que ele pode atuar, como é que ele pode ajudar o paciente, e até se automodelar, porque a gente tenta levar esse exemplo para eles. Como é que é para você não deixar essa expectativa, essa vontade de entregar um resultado que às vezes a gente não vai conseguir? Como é que você lida com isso? Eu acho que é um equilíbrio, assim. Eu sempre gosto de pensar que eu vou entregar o máximo. Eu acho que isso me move, né? Eu acho que isso me faz querer mais e melhor e entregar o melhor. Eu acho que isso me movimenta, então eu não gosto de deixar morrer isso. Mas claro que tem que ter um equilíbrio. Se a gente forçar demais, eu acho que não é legal. Uma coisa que me ajudou muito, lá na clínica a gente tem uma equipe bem legal, e a gente tem 6 profissionais que praticamente só fazem rinoplastia, né? Que a rinoplastia é o seu foco de atuação. E a gente trabalha na mesma clínica, mas cada um tem a sua equipe separada, isso é muito legal. Então, por exemplo, a gente divide o espaço, né? A clínica, a gente está atendendo às vezes no mesmo dia e tudo, mas eu tenho a minha secretária, eu tenho a minha pessoa que faz o pós-operatório, a minha instrumentadora, a minha gerente. Então, isso acaba dando um pouco mais de identidade, eu acho que isso é interessante para o paciente, né? Ele acaba seguindo, ele sente que ele está numa equipe mais coesa, não é assim, passa lá com a secretária, que às vezes foi treinada por um outro profissional. Então, assim, já tem uma coesão. E uma coisa que me fez crescer muito durante a atuação foi pensar assim, nessas mesmas situações, como que cada um de nós reagiria, né? Eu, André, Fred, Thiago, Vitor, Maiara, como que cada um de nós reagiria àquela mesma situação, né? Como a gente tem uma área de atuação muito parecida, isso me ajudou muito. Então, isso aqui, não, acho que eu vou por aqui. Olha, acho que o fulano faria isso, fulano faria aquilo, fulano faria isso, pensaria dessa forma, né? Reagiria dessa forma e tomaria atitude dessa forma. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito. Claro que depois a gente ia lá e trocava ideia, né? Encontrava no corredor ou mandava mensagem no grupo, o que vocês fariam nesse caso? Como é que vocês se programariam, né? Ou você consegue me ajudar num caso? Eu tenho um caso semana que vem, que é um nariz que foi operado 4 vezes já, por exemplo. Você me ajuda nesse caso? Isso reforça muito, né? Acho que ter uma equipe hoje é essencial. Ter um time é essencial. Pô, a gente observou aqui que você tem um cuidado bem especial com os seus pacientes. Você tem alguma rotina, por exemplo, o dia da cirurgia, alguma coisa que você faça, que você acha que
Cara, eu tenho tantas. Dá um podcast inteiro só de mania. Não, assim, a gente segue uma rotina um processo muito organizado sempre. Todos, assim. Porque o meu objetivo, eu sempre falo para minha equipe, o objetivo é que a gente não precise conversar e todo mundo saiba o que está acontecendo. Que a gente não precisa falar um com o outro e que tudo seja certo. Então, assim, é sempre tudo no mesmo lugar, na mesma forma. Então, assim, sempre os mesmos hospitais. Então, a gente tem 3 hospitais hoje que eu opero, então já tem toda uma sintonia tanto da minha equipe quanto da equipe do hospital. Então, isso é muito importante. Muito importante. Muito importante em termos de material cirúrgico, de padrão de esterilização, padrão de qualidade, dos materiais que eu vou precisar usar para a cirurgia. Então, assim, isso traz uma tranquilidade muito grande. E daí, desde a recepção, faz totalmente a diferença. A gente começou a atuar num hospital novo, que abriu ano passado também, que tem um processo totalmente diferente. Então, isso a gente tem até uma refrescada assim, nos nossos processos, que veio com uma pegada mais moderna. Então, a gente faz tudo igual todo dia. Sempre, assim, a mesma rotina, assim, até o carregador de celular que fica lá, que tem um carregador grande, carrega o notebook, o celular de todo mundo ali, fica sempre no mesmo lugar, na mesma tomada, os mesmos materiais, o motor é sempre no mesmo lugar, para a gente ter certeza que todo dia a gente vai fazer a mesma coisa e manter o mesmo padrão de segurança, e se alguém eventualmente deixar alguma falha no processo, o outro pegue, em especial na cirurgia, né? Eu estendo isso também para o administrativo. A gente tem um software que já tem uma rotina organizada nossa. Então, quando o paciente marca uma cirurgia, vamos supor, dia 10 de março, esse aplicativo já gera toda uma agenda. Então, até dia tal ele tem que estar com o exame pré-operatório enviado, até dia tal ele tem que ter feito, assinado os termos de consentimento, enfim, organiza todo o processo administrativo. Então, a gente chega lá numa semana cirúrgica, já sabendo que todos os processos de segurança foram realizados. Então, tem exame de imagem, já tem exame de tomografia, exame de imagem, exame de sangue, avaliação eletrocardiográfica, tudo bem organizado. Então, todo o processo pronto, né? Demorou um pouco, assim, mas agora tá bem redondo e é muito legal ver funcionar, assim. Você estava contando pra gente aqui na prévia, no briefing, como é que você entrou na equipe, né? Como é que foi o seu processo? Conta um pouquinho pra gente, que foi uma história bem legal. Foi uma história bem legal e atípica. Hoje o nosso chefe da equipe é o Fred, né? É o Frederico Ken. E eu conheci ele num evento de otorrino, num elevador, assim, aleatoriamente. E a gente começou puxei um assunto, né? Estava conversando já com outras colegas. Começamos a conversar e chegamos, né, no destino do elevador e continuamos conversando mais um tempão ainda. E ele já atuava somente com rinoplastia praticamente, e plástica facial. E a gente começou a conversar, ele foi dando várias dicas, os caminhos que eu estava indo, as técnicas que eu estava pensando. Eu tinha acabado de sair da residência, então eu estava realmente iniciando assim, um caminho mais específico na área de estética facial, né? E ele falou, não, vai por aqui, olha, a tendência hoje é aqui, a técnica que mais cresce é essa, vamos por esse caminho e tal. E ele tinha um volume já muito bom na época, né? Já trabalhava praticamente só com rinoplastia, na verdade só com rinoplastia. E daí eu chamei, né? Posso operar contigo um dia? Aí ele falou, agora que eu te falei tanta coisa, pode, né? Bora. Aí eu fui lá na semana seguinte e daí eu decidi que era o meu lugar, né? Ele já tinha um volume muito grande, mas ainda não tinha toda esse organismo como a gente tem hoje, né? Hoje lá na clínica a gente faz uma média de umas 120 rinoplastias por mês, é bastante coisa. Bastante. Isso é muito legal, porque a gente acaba tendo assim, acontece alguma coisa, acontece em 0,5% dos casos, sabe? Cada um mês e pouquinho a gente vai ter um caso. Então isso ajuda muito, né? A gente vai trocando informação com os outros colegas, e o volume é muito importante, especial, acho que na cirurgia e na medicina como um todo, né? E daí fui lá acompanhar ele e falei, decidi que era o meu lugar, me dei bem com ele, me dei bem com o anestesista, com a cimentadora, e falei, é aqui. Aí fui convertendo, largando outros empregos que eu tinha já e comecei a ficar lá, posso ficar aqui
Por mim eu ficava todo dia, fui ficando. Periga do Henry ficar procurando elevador lá, porque esporte de vida. Pra encontrar o cara. Só no militar lá, ficar no elevador. Deixa eu ver aqui, você é o Frederico? Não sou, então... Nada, é o Felipe Naftal, meu irmão. Naftal, no? E no SOS Podcast, né? Vamos aproveitar o gancho aqui, ó. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, segue aí, ativa o sininho, segue as mídias sociais. Vou fazer mais um merchan aqui, @Dr. Eduardo Zomer. Segue o cara aí que vocês vão aprender muito conteúdo de rinoplastia, sobre cirurgia plástica. Fala um pouquinho mais assim, das cirurgias que você faz. Então hoje assim, eu foquei na rinoplastia estética e funcional, né? Então tanto na parte estética quanto associar a um desvio de septo, uma hipertrofia de cornetos, que é a carne esponjosa grande demais. Isso a gente faz assim como rotina, né? E daí tem alguns procedimentos que, além de eu gostar muito, são procedimentos que eu acho que eles não têm como estar muito separados da rinoplastia, né? A face ela é muito dinâmica, em especial o brasileiro é muito miscigenado. Então a gente tem às vezes uma pessoa que tem um pai negro e uma mãe caucasiana de olho claro, e às vezes isso vai trazer características muito diferentes, né? Às vezes uma pele mais espessa com um olho mais claro, então a gente precisa ter uma visão muito apurada aqui no Brasil, acho que até mais que em outros países. A gente até vai às vezes num congresso fora, vê uma técnica e fala, pô, legal, mas no Brasil não é bem assim, não dá para aplicar para todo mundo isso aí. No Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande, a gente vai ter que trabalhar de um jeito diferente para poder chegar num resultado, primeiro que o brasileiro pede, e segundo, num resultado que numa técnica cirúrgica que consiga entregar um resultado realmente estável, né? E daí, além da rinoplastia, eu faço também a parte de mento, né? Muitos pacientes, às vezes, têm um foco no nariz, o nariz chama muita atenção, pega muita luz, mas associado tem um queixo reto posicionado, isso é extremamente comum. Então, são dois principais procedimentos que eu faço no mento. Um é a mentoplastia, que faz um cortezinho por dentro da boca, faz uma secção no osso, posiciona ele para frente, fixa com uma placa e 4 parafusos e fecha, tá? Que é a mentoplastia de avanço ósseo, que é a técnica que eu prefiro, né? E a lipoenxertia, que às vezes quando o paciente não é tão retroposicionado, a gente só quer melhorar um pouco, a gente pega um pouco de gordura da barriga e volumiza aqui nessa região para ganhar um pouco de projeção. E você sente assim, né? Porque pelo que você está falando, eu acho que é uma cirurgia que entrega, além da parte estética, que, né, que vem junto, toda uma que a gente às vezes subjetivamente a gente não consegue quantificar, mas como é que para você sentir aquele ganho de vida para o paciente? Porque deve ser uma outra, né? Quando você entrega o paciente que tem aí alteração na face e você entrega esse resultado para ele, deve ser muito gratificante. Você lembra de algum caso muito que te chamou a atenção, assim, que te marcou? É muito gratificante. A gente tem alguns... na medicina não existe um padrão, né? A gente faz, às vezes, as mesmas coisas e tem resultados totalmente diferentes. E como que a pessoa entende aquilo. Tem uma rotina, assim, geralmente no 15º dia, uma semana depois que tira o curativo, o paciente dá uma estranhada, assim, né? Não se identifica, dá uma estranhada ali, dá um choque. Positivo ou negativo é um choque, né? O paciente dá uma pensada assim, pô, será que... Enfim, mas isso logo passa, né? A coisa, eu acho que é uma questão de adaptação do cérebro como um todo, né? Teve o caso de uma paciente que eu operei, acho que há uns 3 anos atrás. Hoje eu ainda sou super amigo até da mãe dela no Instagram, ela sempre interage com as minhas coisas, até mais do que a paciente. A paciente também virou paciente da minha noiva também, enfim, virou da família. E ela era nova, acho que ela tinha uns 16 anos, e ela era toda assim recolhida, sabe? Aquela posição corporal encolhida, assim, ela não se posicionava. Ela era super bonita, ela era magra, alta, assim, tinha até um biotipo de modelo, mas ela estava sempre meio recolhida. Depois da cirurgia, assim, do 2º para o 3º retorno, ela desabrochou, assim, mudou o jeito de se posicionar, o jeito de andar, as roupas, abriu, sabe? Começou a se ver de um outro jeito, começou a se cuidar um pouco mais, de maquiagem, assim, abriu um sorrisão, assim, nossa, que mudou. Putz, isso é uma energia, assim, que não tem preço que pague, sabe? Isso é muito, 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 muito legal. E a gente consegue ver essa mudança
é uma coisa assim que dá uma energia pra gente ir pra frente que não tem preço, não né, tem cara? preço, não tem comparação. A energia que o paciente troca com a gente também é muito forte, é muito legal. Cara, só pegando o gancho que você falou, dessa parte de mídia social, que você tem a interação com os pacientes, a gente percebe, cara, que você tem um posicionamento digital muito legal. E a gente não aprende isso na faculdade, como médico. Eu queria saber como é que você buscou isso, você foi atrás de algum mentor, você tem um posicionamento muito legal, cara. A gente começou na época que eu comecei com o Fred, e foi mais o começo assim, da minha carreira nessa área específica. O Instagram, né, que hoje é uma rede social bastante importante para mim, a mais importante na verdade, ele não era tão forte. Tinha muito grupo de Facebook em que os pacientes trocavam informações sobre profissionais, trocavam às vezes até resultados. Pô, operei com o Dr. Fulano no hospital tal, esse foi meu resultado, enfim, e os pacientes acabavam se desenvolvendo, né? E daí na rede social a gente foi testando e entendendo como é que funcionava esse processo, né? Não é uma coisa que a gente aprende. E pelo contrário, né? Às vezes a gente até é reprimido por chefes de residência, enfim, que às vezes não tem a mesma visão e a comunicação, né? Mas aí a gente começou a trabalhar a rede social, foi trabalhando, e isso, hoje eu entendo, hoje eu vejo a rede social de um jeito bem diferente, assim. Ela é uma ferramenta de marketing, com certeza, de crescimento, de ganho. Ela alavanca realmente, né? Eu acho que ela não é obrigatória, mas ela pode te ajudar a acelerar alguns processos e te permitir, talvez, fazer um pouco mais cedo aquilo que você realmente ama. Tá? Eu acho que ela te ajuda a nichar um pouco mais, né? Às vezes você conseguir ter mais daquele tipo de procedimento cirúrgico que você gosta, ou enfim, independente da especialidade, fazer mais aquilo que você gosta. Um endócrino que gosta de tratar diabetes, né? Ele abordando mais diabetes, acho que ele vai atrair um pouco mais esse tipo de paciente, vai conseguir fazer um trabalho às vezes até mais específico, às vezes crescer uma comunidade, às vezes com um volume maior, conseguir incluir na equipe dele uma nutricionista legal. Então eu acho que além a rede social, ela acaba, esse nicho que ela faz te possibilita muitas coisas, né? Montar um processo legal, porque você realmente faz aquilo todos os dias, a equipe consegue entender o processo. Enfim. E daí a gente foi trabalhando sempre, postando conteúdo, organizando, e eu acho que a rede social, além dessa parte que eu falei de crescimento, cada vez ela deixa o consultório mais legal e mais leve. Porque o paciente que vem passar em consulta, ele já entendeu o processo, ele já se identificou com o trabalho, sabe? Ele já chega ali, ele não vem ali para te conhecer, não, ele vem ali para entender o caso dele, aprofundar um pouco mais, mas ele já se identificou com a sua equipe, com o seu jeito de trabalho. Teve uma introdução, né? Não é aquele impacto, né? Ele já chega, já viu, já como se fosse parte da vida dele e participar da sua vida através da mídia social. Exatamente, às vezes já faz um ano que ele está seguindo, então ele já pegou as rotinas, ele sabe se o jeito que ele entende, se ele quer, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente se cobra muito, pô, a gente está operando o meio da face do paciente, não tem como esconder, né? Não tem como esconder. Na pandemia teve um pouquinho, mas assim, não tem como esconder, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Então a gente se cobra muito, né? Estar bem todos os dias. A gente sabe que é impossível estar 100% todos os dias, mas pô, ter uma rotina de dieta, sono, né? Fazer o máximo possível para estar o melhor possível todos os dias e ter constância, né? Mas eu acho que a rede social, essa identidade, eu acho que ela é muito forte. Eu acho que as pessoas procuram muito isso hoje. Até nos restaurantes que frequentam, bares, roupas que usam, essa identidade, e eu acho que só melhora. Cada vez que eu mais trabalho na rede social, mais legal foi o consultório, mais os pacientes criam uma comunidade legal, assim. E você sempre falou bem, assim, ou você tem uma mentoria? Como é que foi pra você, assim? A gente nunca acha que a gente fala bem, né? A gente nunca gosta, fala sempre conversador, né? Daqui eu vou trocar você, o Bruno. Dá licença, Cara, pra mim vai ser, obrigado, gente. pra mim vai ser um Até prazer. logo, Eduardo Zomer assumindo aqui. Se tiver mais uma cadeira aí, pra mim eu sento, e se tiver uma máquina de café e uma cadeira, a gente vai até amanhã. Tem 5 máquinas de café aqui. Aí o Tão aqui, ele comprou uma máquina que eu não sabia nem que existia, né, Tão? O negócio você põe lá, o café dura quantas horas? 18 horas. Sempre fresco. Sempre fresco, chama o café sempre fresco. Ele vai deixar no link da bio aqui, pra você comprar, arrasta pra cima. Não, eu sempre fui comunicativo, assim, isso nunca foi uma questão pra mim. Mas quando tu vai vendo o quanto que
no começo eu tinha muita reticência, né? Eu demorei para começar. Na verdade, muita gente já vem me pressionando. Vai, começa a fazer um trabalho. Vai, começa. Mas eu demorei. Eu até acho que eu demorei assim 1 ano, 1 ano e meio do que eu deveria ter demorado. Tá? Mas demora, você diz o quê? Para entrar no mundo digital? Para entrar, isso. Para abrir o Instagram, tirar de uma coisa pessoal e converter ele numa coisa profissional. E você tem algum suporte de marketing ou você vai... Tem, hoje eu tenho um suporte legal, né? A Valentinos Creative é uma empresa que dá o suporte, me ajudam todo nesse conteúdo, né? Porque o meu objetivo como a gente estava conversando dos processos, é organizar os processos para que eu esteja inteiramente dedicado ao paciente. Então, eu preciso de pessoas que eu confie, né? Tanto na parte administrativa quanto de marketing, para que eu não precise, não me deixe desfocar, né? Meu foco é resultado cirúrgico. Isso é o primeiro foco, né? Resultado e segurança cirúrgica são, assim, top 1. E aí a equipe te deixa mais, te dá essa base para você falar assim, eu vou focar nessa atuação porque eu sei que atrás eles estão me dando a estrutura de marketing para eu poder ficar tranquilo. Não precisa ficar preocupado com muita coisa, você fica mais natural. Exatamente. Assim, se a gente vai gravar um vídeo, como o conteúdo, né, já está com a gente faz isso todos os dias, é muito tranquilo gravar um conteúdo. Então, uma coisa é eu desprender 1 minuto para gravar um vídeo, né? Eu vou lá, gravo e tá gravado. Outra coisa é gravar o vídeo, editar, cortar, mudar a luz, colocar legenda para melhorar o engajamento, enfim. Então, eu ando sempre com o microfone na mochila, o microfone que conecta no celular, assim, bem prático, muito bom, faz totalmente a diferença, então a gente consegue fazer isso em qualquer lugar, né? Mas eles ajudam muito. Sem eles, assim, com certeza não dava de criar 1/10 do conteúdo que é criado. Vou aproveitar um gancho aqui. Vocês também, né? Que a equipe de vocês é grande e é forte. O pessoal da Liberty, obrigado, galera. São os caras que capitaneiam aqui. Hoje a gente está sediado na Doc Filmes, então um agradecimento especial pro pessoal da Doc Filmes. Mais alguém que você quer agradecer? A Booster, Sua mãe, você não seu quer pai? agradecer a Booster também? Exatamente, olha lá. A gente tem um grande patrocinador, nosso patrocinador master, que é a Booster Solution. Booster Solution é uma empresa que ela traz solução para médico. Então, desde marketing digital, site, consultoria jurídica, a gestão, enfim, arquitetura para consultório. A gente vai deixar o arroba dos caras aqui, depois segue eles lá, se vocês precisarem de qualquer coisa. Os caras são fantásticos. E mais uma vez agradecendo o nosso capita Everton Fenezes, o pessoal da equipe, Ailton, o pessoal da Doc. É isso que faz a gente ficar, assim, tá todo mundo tranquilo aqui, aguinha no copo, café, né? Fala aí. Gel no cabelo. Gel no cabelo. A gente tem só um problema, Zomer, que é assim, a gente tem uma verba limitada pra gel, pra gente fazer isso, porque, cara, essa cabeça aqui, se você gastar de gel, cara... Nossa senhora, cara, a gente teve... Foi uma reunião importante essa que a gente teve, senão não tinha nem como ter... Vale gel. É isso aí. Vale café e vale gel. Mas acho que, cara, a gente tem... Eu acho que é legal essa sua experiência, porque é realmente assim, o conteúdo que você produz é muito bom por causa da equipe, mas muito bom porque você tá lá, né? Você é um cara que se especializou, se especializa todo dia para isso. E hoje em dia eu sinto que a gente tem às vezes até um pouco de, não sei se é um preconceito, mas o médico blogueiro, o médico, né, que quer aparecer, alguma coisa assim, e na verdade assim, eu vejo que a gente entrega muito mais informação de qualidade do que... Hoje em dia a gente tem muito problema com informação, né? A gente tem muita informação errada, ruim. Você vai ficar cego com uma cirurgia laser, nunca, né, nem vi, nem complicação. Você, o nariz vai ficar... Na verdade, assim, você está entregando uma informação grande para isso. E a gente tem essa preocupação sempre com o médico, que está, né, hoje em dia tentando sair um pouco dos grandes centros para empreender, para ter seu consultório. Como é que você vê essa parte? Se você fosse orientar alguém, falar assim, como é que você começa? Como é que você venceu aquela barreira, talvez ter um pouco de vergonha para a confiança ali de gravar um vídeo no meio da rua, com gente passando atrás, querendo ver o que está acontecendo? Como é que foi para você? Eu acho que, como hoje o mercado já está em mudança, é muito mais aceito, né? Eu acho que aí há uns 5, 7 anos atrás era realmente assim, bem específico quem conseguia trabalhar nesse sentido. Eu acho que hoje está muito difundido e melhorou muito isso, né? Muita gente que era preconceituosa, ou que tinha um conceito mesmo estabelecido sobre aquilo, já está mudando e quebrando paradigmas, vendo que a rede social ela é uma ferramenta que faz parte da sociedade atual. Não é mais assim uma coisa opcional.
Não, aquilo ali faz parte da sociedade. Como você vai trabalhar, se você vai trabalhar com aquilo ou não, se aquilo ali vai ser uma ferramenta para você, se aquilo ali vai te trazer coisas boas, ou se você vai perder muito tempo ali que não queria perder, aí é uma questão de como você vai trabalhar, como tudo na vida, né? A pessoa pode perder tempo com videogame, pode perder tempo com rede social, pode perder tempo, enfim. Eu acho que é de como você trabalha aquilo na sua vida, né? Mas demora um tempo, né? Você tem que aceitar aquilo para você. E eu falaria assim, começa lento, mas começa você fazendo. Eu acho que a melhor coisa não é contratar alguém de início, é começar você fazendo. Pegar, fazer, baixar um aplicativo, mudar um negocinho, porque daí depois você entende, né? Qual é um diferencial da medicina? A medicina é uma faculdade que vem muito da base, é uma faculdade longa, integral, então você vai construindo um conhecimento que nos últimos anos da faculdade você vai só amarrando aqueles conhecimentos que você construiu há muito tempo atrás, que nem sabia para que aquilo ia usar. Então eu acho que você entender, começar saber como é que faz, saber como é que coloca uma legenda, talvez seguir pessoas que dão dicas de como criar um conteúdo, entender os algoritmos da rede social, é muito importante, né? Não adianta você fazer um vídeo super legal, mas que ninguém vai ver. É verdade. Então, ele chama de flopar, né? Você fazer um vídeo super legal, um conteúdo ótimo, mas aí você demorou, nos primeiros 5 segundos não entregou nada de conteúdo. As pessoas assistiram 3 e saíram. Acabou, não serve pra nada. Então, ter esse conhecimento é muito importante. Então, não deixar uma equipe fazer aquele monte de banner e ok, né? Acho que isso ninguém quer ver hoje em dia. As pessoas têm muito conteúdo de qualidade e eu acho que uma das formas, o capricho do teu consultório, o capricho da tua rede social, acho que também fala um pouco sobre a tua identidade, como que você se dedica ao seu paciente também, trazendo um conteúdo de qualidade para ele de uma forma séria também. Eu acho que isso talvez seja a parte mais importante, assim, né? O foco nosso, e até para você que está assistindo a gente, parece que é fácil, que é natural, mas a gente teve um caminho até chegar aqui e a gente tenta trazer essa parte de uma forma genuína, né? De entregar para o paciente conteúdo de qualidade e para o médico que está assistindo a gente. Então, tem que ter coragem, tem que ter... Eu acho que até frequência, né, Zomer? Eu acho que uma constância. Então, assim, não é em um vídeo por mês que você vai criar tranquilidade, vai se sentir confiante. Faça todo dia aquilo, então lá na frente você vai colher um fruto muito grande, né, com relação a essa facilidade, né, de que você tenha de passar para o seu paciente, passar para ele essas informações de uma forma completa, né? A gente falando de uma coisa técnica, né? Então, como traduzir para o paciente essa informação técnica, né? Às vezes a gente começa muito técnico, parece estar conversando com outro médico. Não adianta, não vai conseguir, não serve para nada aquele conteúdo, não serve para nada para ninguém, porque o médico já sabe daquilo, então seus colegas já sabem daquilo, não querem ver aquilo, e para o paciente não serve para nada, então acaba sendo um conteúdo meio sem sentido, né? Agora, entender qual é a dor, né? Qual é o medo, e daí trazer a informação, eu acho que isso é o caminho. Show de bola. A gente tem um quadro aqui, Zomer, que a gente pede para o convidado fazer uma... Como é que eu posso dizer aqui, hein? Desculpa te atrapalhar na sua verdade, ingesta. Cara, falar... Cara, o que tá no seu coração, cara, o que te motiva, o que você acha que é a dica da vida, cara. É a dica de ouro, cara. Dica que você vai escrever, cara, a gente vai vender esse papel aqui, né? Você vai mudar a vida sua, cara. Se você adquirir, a gente... Tô brincando. Alguém me change. Alguém me change isso aqui, coloca cara. aí. Isso aqui você pode... Eu vou pedir pra você... Enquanto você escreve, desculpa te jogar na fogueira aqui, porque agora pensa, vai mudar a vida da galera, hein? Já tava aí. Enquanto o Zomer vai pensando aqui, sem pressão, né? Pois é. Mas enquanto ele vai pensando aqui, a gente vai agradecer, né, o pessoal que está se inscrevendo. A gente tem o objetivo aí de chegar nos 1000 inscritos para a gente fazer um evento grande, né? Falta pouco, né? Falta pouco, cara, falta pouco. E é importante pra gente, cara. Então, assim, de novo, não se esquece de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe os vídeos. O que você achar interessante, manda pra galera aí, porque cada episódio a gente tenta trazer informação um pouco fora, né, do consultório, né? A gente tenta levar essa medicina para fora para você conseguir fazer o seu consultório, você entender que mídia social é importante,
você vê que a rinoplastia traz resultado estético e de qualidade de vida, então aquele paciente que estava dormindo mal, que estava tem uma solução viável aqui com o Dr. Eduardo Zomer. Então a gente tenta levar, e a gente só vai conseguir fazer isso se vocês compartilharem, e de já agradeço vocês porque tem sido muito legal, né? Não, comenta, pode comentar qualquer coisa, pode até xingar o Mani, o importante é comentar, cara. Vocês acharem que eu tô falando enrolado, que tá com problema, me dá dica aí que eu vou melhorar pra vocês aí. E Tem que passar com a fono. Tem que passar com a fono, já vou pegar o contato aqui da equipe. E mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pedido, manda o SOS pra gente, tá? A gente vai tentar sanar, a gente vai trazer convidado de qualidade aí pra vocês terem o melhor conteúdo possível. E o cara escreveu, hein? Vamos ler? Vamos ler? Dá pra entender. Quer que eu fale? Eu puxei pelo gancho que a gente já tava. Cara, fica à vontade. Que é sua voz começar o quanto antes e colocar prazos associados à constância. Eu acho que foi aquilo que você falou também, achei muito importante. Começar o quanto antes, dar o primeiro passo e colocar um prazo. Pô, eu vou fazer 6 meses todo dia. Eu acho que serve muito como academia, né? Eu vou fazer isso 6 meses todos os dias. A chance de você ficar bom naquilo é muito alta, né? Tudo que você fizer todo dia, por 6 meses, alguma experiência você vai pegar, né? Então a chance de não dar resultado nenhum, acho que é muito baixa. Eu tenho não sei se é uma cotação, uma menção, né, do Kobe Bryant, que ele fala isso, assim, assim, se você treinar, fizer todo dia 2-3 horas de uma atividade, com certeza daqui 1 ano, 2 anos você vai estar muito melhor que qualquer pessoa, porque a constância e a repetição vai fazer com que você se destaque, né? Ele fala, nada vence constância, né, cara? Não. E eu acho que uma questão, assim, puxando pro médico, o médico geralmente é um profissional que trabalha muitas horas, né? Então é muito fácil dar aquela empurradinha. Não, semana que vem eu vejo. Não, porque agora tá cheio, porque essa semana teve plantão, enfim, toda semana tem uma coisa, né? Então começar o quanto antes eu acho que também é importante, porque daí você muda na lista de prioridades e daí colocou prazo e começou o quanto antes tem que fazer. Aí vai acontecer. E você vai colher fruto, né? Se você fizer constantemente, a hora que você começa a colher um fruto aqui, você fala, pô, peraí, comecei a pegar mais o que eu quero ali, que era uma cirurgia, quero tratar mais dessa doença, então comecei a dar certo. Aí você também entende que faz sentido, né, você investir vai nisso. dando prazer, né? E eu acho que, assim, precisa. Acho que não precisa, mas às vezes você consegue nichar um pouco mais, talvez 5, 10 anos antes do que você conseguiria sem aquilo, né? Então, assim, aquele crescimento, a rede social também pede um crescimento orgânico, né? De você realmente ir passo a passo, mas eu acho que ela consegue acelerar um pouco esse processo, sabe? Às vezes, pô, eu gosto muito de fazer tal cirurgia, eu queria fazer tantas dessas por mês. Seria muito bom pra mim, porque eu gosto muito de fazer isso, ia pegar mais experiência, enfim. Pô, vai conseguir isso com 35, 45, 55, né? Então, às vezes, caprichar um pouco mais, ele pode te acelerar um pouco esse processo e é muito gratificante. Bom, Jonathan, obrigado, cara, de coração, assim, foi um episódio, né, Já acabou? Passou rápido, né? Já acabou? Os caras estão fazendo sinal assim, né? Vamos começar a pegar a verba do gel do Henry, cara. Os caras vão gastar essa verba, isso aí não dá, né? Meu Deus, já é barato. Depende da extensão que você vai usar. Depende do gel. Cara, Eduardo, obrigado, cara. Muito Foi obrigado. Bola, gente. Valeu, foi um prazer aí, cara. Valeu, cara. Valeu, foi Obrigado. ótimo pra mim. Se vocês quiserem aí, Não, sempre à disposição pra gente trocar ideia sobre qualquer assunto, podemos fazer mais específico de uma coisa ou de outra. Não, será convidado mais vezes, cara, pode ter certeza. E desculpa o Mani qualquer coisa. Gente, obrigado. Chegamos ao final desse Valeu. episódio aqui fantástico. Se inscreve, ativa, assiste aí que a gente vai mandar mais conteúdo de qualidade pra vocês. Um abraço. Valeu.